Oi, gente, tô aqui no quarto, espero que a minha voz fique boa. Tudo bem com vocês? Eu acabei sendo impelida por um perceber mesmo do meu coração em trazer isso, porque aconteceram duas situações esses últimos dias que eu ouvi e que vem de encontro com coisas que eu tenho lido, tenho me informado. A informação tá aqui, estamos em 2022, então a informação ela tá aí para, entre aspas, todos, né? A era da informação, nada mais é oculto para só algumas pessoas, tipo livros, informações com a internet. Estamos no tempo de que se está disponível, né? Há eras atrás, há anos atrás, isso não era disponível a todos, era só para alguns, para estudiosos, para líderes religiosos, líderes da alta sociedade, enfim. Hoje está aí a informação para todos. Eu venho buscando sobre isso e essa semana eu escutei duas coisas que me impactaram um pouco assim. E não tô aqui com uma energia de julgamento, não é isso, é só pra gente, é uma conscientização, é assim uma percepção de o quanto a gente não respeita as crianças nunca foram respeitadas, se a gente olhar no ponto de vista histórico, né, na sociedade como um todo, no mundo todo, nunca foi muito valorizado a criança, era até dito há pouco tempo atrás que criança era uma página em branco, que é a gente que ensinava tudo, né? E a gente sabe que isso não é verdade, né? Que eles vêm com muitos saberes. E eu uso a palavra mestre pro meu bebê, não porque ele vai como um mestre no sentido religioso, não é isso, mas ele me mostra facetas minhas, né, que eu não tô enxergando. Ele mostra como, através do corpo dele, através das percepções, as sensações. E ele não fala. Então, as crianças, elas nunca foram muito valorizadas, sempre foram meio rechaçadas, sabe? Assim como as mulheres também. Mas até hoje a gente faz isso. E eu ouvi essa semana falarem sobre maldizerem, vamos dizer, xingarem bebês, né? E uma pessoa disse, eles não entendem. Gente, eles entendem tudo, né? Por isso, da importância das palavras que a gente fala na direção deles. Do 0 aos 3 anos, a gente não lembra das coisas, né? Eu não lembro. Mas isso fica armazenado numa parte do cérebro que é o inconsciente ou subconsciente, pode chamar assim, né? A gente não lembra com o racional depois que a gente cresce, mas está lá. E são as principais bases de crenças que a gente tem. Então, um bebezinho, né? Principalmente que tá doente, que tá no hospital, ele tá vulnerável ali, né? As crianças hoje, eu vejo como o meu bebê que veio, Gael, ele precisa da minha imposição, da minha proteção, né? Os 3P: provisão, proteção e presença, né? Pra preservar a inocência deles, sabe? Porque eles não sabem se impor, sendo que uma pessoa tá fazendo algo ali que eu vejo que não tá sendo legal, eu preciso me impor. E a gente precisa se empoderar disso e proteger as crianças. Um dado, gente, muito forte é que 87% das crianças brasileiras já sofreram algum tipo de abuso. E o abuso começa aí, por isso que eu disse, nas próprios pais, né? Eu sigo uma pessoa, um médico, um pediatra na rede social e eu vi que ele estava postando bem preocupado de mães que estavam colocando assim, como acalmar o seu bebê e fazê-lo dormir para você poder fazer as coisas, sendo que você é a responsável por cuidar desse bebê. Elas estavam dando Dramin, né? Remédio para enjoo que é para dormir. Estavam dando para criança dormir. E, enfim, para não ter trabalho, né? Gente, isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque se você vai uma pessoa vai numa festa e ela é dopada, ela é drogada com algum remédio, né? O Boa Noite Cinderela, por exemplo, todo mundo fica indignado e acha isso desumano, né? Incabível. E daí você faz isso com uma criança, daí tudo bem. Essa outra coisa que eu escutei, meu ponto de vista, tá? Foi que uma pessoa
tinha comentado que tava sendo xingado os bebezinhos dentro do hospital lá. E aí, eu fico pensando, sabe? Tipo, eles entendem sim. Você faria, né? Tu faria isso que tu tá fazendo com a criança com o adulto? Essa é a principal pergunta. Pra gente ter uma... Ai, Mário, o que tu tá falando é uma bobagem, não tem nada a ver. Criança não entende. Entende sim. Eles entendem com outra percepção. Crianças, gente, olha só um exemplo. Tá brincando duas crianças pequenas naquela idade que eles não querem dividir as coisas, os brinquedos. Tá brincando duas crianças na pracinha e uma quer pegar o brinquedo da outra, mas a outra ainda tá brincando. O que a gente faz, geralmente, né? A gente diz, ai, para tu de brincar com o teu brinquedo e empresta pra ele, porque tu tem que dividir. Ou seja, a criança tem que abrir mão do que é dela, do brinquedo que ela tá brincando, usando naquele momento, pra outra pessoa. E daí a gente vem com aqueles argumentos absurdos, né? Tipo, ai, coitadinho, olha só, ele tá chorando, ele vai ficar triste, tem que emprestar. Gente, isso cria um senso de abuso porque a criança se autoabusa, ou seja, eu tenho que sempre abrir mão do que é meu para dar pro outro, para deixar o outro feliz, tá? E isso fica na criança. Outra coisa é aquela coisa assim, crianças pequenas, principalmente as que não falam quase nada, elas têm uma percepção não verbal muito grande. Então, se teu filho, gente, não quer ir no colo de alguém, não quer cumprimentar com beijo e abraço alguém, não força. Fica a dica de quem já leu muito sobre isso. Não força. Por quê? Eles têm uma percepção energética sutil, tá? Não que aquela pessoa pode ser... Geralmente são pessoas da família, pessoas que são pessoas boas, tá? Não tô falando de algo assim extremo, nada de extremismo. Mas a criança não quer, tá? E aí a gente força, ai não, olha só, vai lá, porque daí é mal educado, né? A gente diz, ai, vai lá, senão tu é mal educado. Ou tipo assim, é mimado, né? Tá fazendo birra. Enfim, a gente fala um monte de absurdos, incoerências, insanidades, para que a criança seja forçada a abraçar e beijar alguém que ela não quer. Ou seja, tu faria isso com um adulto? Se eu vou num lugar com meu esposo, com meu marido, e eu não tô afim às vezes, gente, a gente não tá afim às vezes de sair beijando todo mundo na hora da chegada, na hora da saída. Familiares que a gente ama, tá? Tu não tá afim, tu não tá legal, tu não quer. Simples assim. Tua vontade, sabe? Conta. É um limite, é uma delimitação do teu corpo. E isso é muito sério, porque, olha só essa conscientização. Porque tu não consegue delimitar pro teu corpo. Então, isso cria um espaço de que as pessoas podem adentrar mesmo na tua zona de espaço corporal, mesmo que tu não queira, tá? Isso é bem importante, gente. Então, não força, sabe? E se a pessoa, o adulto que deveria... Eu ouvi uma frase esses dias que dizia assim, num vídeo de uma aula, de um curso lá de 2019 que eu fiz, que dizia assim, um adulto que tem a sua criança interior ferida, pessoas que são amargas, pessoas que não são resolvidas lá com a sua infância traumática, e como todos temos, tá? Pessoas que não olham para si, não trabalham autoconhecimento, não fazem terapia, não buscam se conhecer, elas podem ter uma linguinha bem venenosa. É aquele tipo de pessoa que quando olha uma criança assim diz, ai, mas olha só, que mal educado, não sei o que, não quer cumprimentar. E não tem uma empatia com a criança. Mas se fosse um adulto, se eu saísse e eu não tivesse afim de cumprimentar as pessoas com um beijinho e abraço, ninguém iria me forçar, entende? As pessoas não vão olhar pra mim e dizer, ai, Mari, tu tem que abraçar, porque senão tu é mal educada, porque senão tu é não sei o que, tu é não sei o que, sabe? Então, por que com uma criança a gente faz? Essa coisa do dividir no parquinho. Tem aquela idade deles ali, que eles têm o senso de que aquele brinquedo deles é uma extensão deles, do corpo deles. É tão deles aquilo, por isso que eles falam muito, é meu, né? Porque na psique deles é como se fosse uma extensão do seu próprio braço, tá? Então, quando você força a criança a emprestar, gente, isso não é bondade, tá?
Não é bondade. Bondade é quando tu faz algo de livre e espontânea vontade, sem querer nada em troca. Isso é bondade. Quando tu faz algo querendo algo em troca, não é bondade, tá? Isso se chama chantagem emocional, sabe? E quando tu força a criança a fazer, pior ainda. Porque ela não tá fazendo de coração, gente. Ela não tá dividindo de coração. Quando a criança vai lá e divide sua comidinha com o coleguinha, divide brinquedo. Porque quer, é diferente. Entende? Isso é bondade. Tem que ser de livre e espontânea vontade. E não tirar de uma criança para dar para outra e fazer aquela outra chorar. E se eu sou a mãe daquela que tá chorando e pedindo o brinquedo da outra, eu vou dizer, não, filho, ó, tu tem que esperar, né? Porque o brinquedo é dele, né? Tu tem esse aqui que é teu, aquele é dele e ele está brincando. Porque se tu está usando uma roupa e eu chego lá e digo, ai, que linda essa roupa, tira e me dá, que eu quero usar. Tu vai dizer, não, eu tô usando, né? Tô usando a blusa. Ah, não, mas eu quero. Aí tu vai olhar e vai dizer, mas não, né? Olha que insanidade que a gente faz com as crianças. Quem quer saber mais sobre isso, procura a doutora, a psiquiatra Eleanor Luzes. Ela é a criadora do Ciência do Início da Vida, o CIV. Tá? Ela estudou muitos anos, gente, sobre isso. É uma senhora já. Nem, nem tanto céu, nem tanto terra, tá? A gente tem que ter um equilíbrio. Porém, todavia, eu vejo que sim, a gente não, num contexto histórico, a gente não tem respeito com as crianças. Elas sempre foram abusadas, foram tratadas como lixo, sabe? Tipo, ai, tu não sabe nada, fica aí, senta aí, cala a boca, sabe? Não, até o próprio, da minha própria geração, tipo, tu não tem que explicar pra criança por que que não. É não e ponto. Por que, gente? Por que tu não vai explicar pra criança? Ela não é um cachorro, sabe? Que tu diz assim, senta aí, né? É uma pessoa, só que num corpo pequeno. E a percepção deles, gente, que fique claro aqui, eu trabalho com coisas energéticas e com ferramentas energéticas, e assim, ó. As crianças, principalmente as que não falam muito ainda, elas têm percepção não verbal. Então, não force a criança a ir no colo, abraçar, ficar com pessoas sendo que naquele momento, naquele dia ela não quer. Não importa quem seja. Porque muitas vezes a pessoa não está bem, tá? A pessoa tá com um monte de problema e coisa e ela não tá emanando uma coisa legal. E a criança sente. A gente não percebe porque a gente cortou a nossa percepção lá atrás, quando a gente era criança e as pessoas forçavam a gente, por exemplo, a fazer isso. E a gente sabia que não estava confortável com aquela pessoa. Mas a gente tinha que fazer, porque a gente estava sendo obrigado, né? A ir no colo da fulana de tal, do fulano de tal. Entende? Então a gente pensava assim, nossa, eu tô me sentindo tão desconfortável, eu tô aqui chorando, mas eu tenho que. Então eu devo ser errado, eu devo estar sentindo uma percepção errada. E a gente começa a cortar as nossas percepções, que a gente que chama de intuição, né? Não tô me sentindo bem aqui, mas a gente corta isso no decorrer dos anos, a gente vai pra vida adulta e corta completamente isso. Faz uns 3, 4 anos que eu comecei a olhar para isso, que eu comecei a ler, pesquisar e estudar sobre isso e me autoconhecer e ver que eu tenho essa percepção mais apurada. Então não presta atenção só no que sai na boca das pessoas, né? Presta atenção no que sai, aquela percepção que tu tem. Sabe aquela coisa de tu tá na presença de alguém e ser gostoso, ser bom, e tu tá na presença num lugar e tu te sente desconfortável, assim? É isso, sabe? E as crianças, elas percebem muito mais do que nós, porque nós temos a mente muito agitada. E eles não, eles são mais sutis. Então, não invalida a tua criança, sabe? Essas coisas são bem importantes, né? Não entrando em julgamento, é óbvio que a gente vai fazer. Eu vejo que às vezes eu quero forçar, assim, com um bebezinho de 2 meses, sabe? Algo assim. Ele precisa aprender. Gente, tem tempo. A gente mudar um hábito, dizem, né, 21 dias, não sei o quê. A gente, para mudar um hábito, é um Deus nos acuda. E a gente quer que eles mudem rapidamente, aprendam rapidamente, larguem a fralda rapidamente, aprendam a dormir sozinhos para ontem, né? Então, isso não deixa de ser sempre, né, uma invalidação deles, um abuso com eles. E abre portas, sabe, para outros tipos de abuso, essa questão principalmente corporal. Então,
é bem importante. Eu não sei porque eu tô bem impelida, não queria fazer esse vídeo, tô aqui do jeito que eu tô em casa, o bebê dormiu um pouquinho ali, eu almocei e eu vim aqui pro quarto pra fazer o vídeo porque eu tô sendo impelida a fazer, sabe? Então, às vezes a gente não entende por quê, mas de repente vai ser aí uma contribuição pra alguém que veja. Enfim, tá bom? Compartilhando aqui do meu viver, das minhas canalizações, das minhas percepções e da conscientização que me veio a respeito disso, tá bom? Então tá. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aí.